Vamos agora dar início à nossa aula número 26, onde nós vamos tratar do tema das árvores B. Então, nessa aula, vamos ver a definição e os conceitos básicos envolvendo árvores B. Depois, nós vamos destacar propriedades que os nós de uma árvore B devem satisfazer. E, finalmente, vamos estudar um pouco a capacidade de armazenamento, os limites de armazenamento de uma árvore B. Vamos começar então vendo qual é a ideia que há por trás da definição e da criação das árvores B. Então, na tela 2, nós temos as seguintes motivações para definir árvores B. A primeira motivação é manter mais de uma chave em cada nó. E isso agora é uma novidade em relação às árvores que nós estudamos anteriormente. Até o momento, em cada nó de uma árvore, sempre é armazenada uma única chave. Então agora a ideia é, em cada nó da árvore B, armazenar várias chaves, para nós termos uma economia de tempo na hora de pesquisar a árvore. Porque a gente sabe que ao sair de um nó e ir para outro nó, temos que percorrer um ponteiro. E se nós guardássemos várias chaves no mesmo nó? Isso certamente vai economizar saltos entre nós e, portanto, vai economizar o número de vezes que nós vamos navegar por ponteiros na estrutura. E a segunda ideia envolvida de árvores B é a seguinte: nós vamos manter todas as folhas de uma árvore B no mesmo nível. Então isso significa que uma árvore B vai ter uma estrutura bem definida. Ela vai ser uma estrutura bastante regular. E isso vai fazer com que a altura da árvore fique sempre no nível satisfatório. Então vamos ver como nós podemos aliar essas duas ideias na definição de uma árvore B. Então, na tela 3, vamos partir para a definição formal das árvores B, que, diga-se de passagem, são árvores muito empregadas para representar os bancos de dados modernos. É uma estrutura que é empregada comercialmente, claro, com outras evoluções, para representar bancos de dados modernos. Talvez, ao ver essa definição em princípio na tela 3, você não entenda tudo que essa definição abarca. Mas ao longo da aula a gente vai esmiuçar cada um desses pontos da definição para que os conceitos vão ficando mais claros na sua cabeça. Então vamos lá. Nós vamos escolher B um número natural. E vamos definir uma árvore B de ordem D como uma árvore ordenada que satisfaz 4 propriedades. Primeira propriedade: se a raiz não é uma folha, vai possuir no mínimo 2 filhos. Claro, se a raiz for uma folha, ela não tem filhos. Nesse caso, a árvore teria um nó só. Mas caso a raiz não seja o único nó, então a raiz tem que ter obrigatoriamente pelo menos 2 filhos. Ponto 2. Cada nó interno, ou seja, que não é folha, e que também não é a raiz, diferente da raiz, vai possuir no mínimo D mais 1 filhos. Então nós vemos que esse número D é um valor que vai controlar o número de filhos de cada nó da árvore B. Por isso que a gente vai definir sempre a árvore B em relação a esse valor D. Propriedade 3. Cada nó possui no máximo 2D mais 1 filhos. Então agora você já pode inferir das propriedades 2 e 3 que vai existir um limite inferior para o número de filhos, que é D mais 1, e um limite superior para o número de filhos, que é 2D mais 1. Então o número de filhos de um nó está sempre controlado em função desse número D, que é a ordem. Um mínimo de D mais 1 e um máximo de 2D mais 1. E finalmente, propriedade 4, todas as folhas estão no mesmo nível, como nós havíamos dito na motivação na tela anterior. Vamos agora esmiuçar um pouco melhor o que significa essa definição.
através de um exemplo. Na tela 4, você tem uma árvore B de ordem D igual a 2. E a altura dessa árvore B é 3. Então, vamos voltar às definições da tela anterior e esmiuçar com esse exemplo. Observe, em relação à propriedade 1, você vê que a raiz de fato possui no mínimo 2 filhos. Então, aqui no exemplo, ela possui 2 filhos. Um que tem as chaves 9 e 30 e outro que tem as chaves 60 e 80. A chave da raiz é 50. Com relação à propriedade 2, observe que os nós internos, diferente da raiz, possuem no mínimo D mais 1, que no caso é 2 mais 1, igual a 3 filhos cada. Quais são os nós internos diferentes da raiz? Observe na figura. São os nós que estão no nível 2. O nó que guarda as chaves 9 e 30 e o nó que guarda as chaves 60 e 80. Então, observe que esses nós têm no mínimo 3 filhos cada um, como exigido pela definição. Com relação à propriedade 3, observe que cada nó possui no máximo 2D mais 1, que no caso é igual a 2 vezes 2 mais 1, igual a 5 filhos. É claro que aí você não vai ver nenhum nó nesse exemplo com 5 filhos, mas seria permitido, de acordo com a definição, que cada nó tivesse no mínimo 3 e no máximo 5 filhos, com exceção da raiz, que pode ter no mínimo 2, como nós vimos na propriedade 1, e no máximo 5 filhos. E finalmente, com relação à propriedade 4, todas as folhas estão no nível 3, ou seja, todas estão no mesmo nível. De acordo com as informações que nós demos sobre as árvores B até o momento, você observa também que cada nó guarda várias chaves. Então vamos fazer agora algumas considerações sobre o número de chaves em cada nó. Vamos passar para a tela 5. Para introduzir essas propriedades sobre o número de chaves, vamos adotar a seguinte nomenclatura. Os nós de uma árvore B serão chamados de páginas. E cada página, então, vai armazenar diversas chaves. Então, vamos esquecer por um momento a palavra nós e vamos usar a palavra páginas para nos referirmos aos nós e chaves para nos referirmos à informação dentro de cada nó. Vamos, então, agora, de acordo com essa nova nomenclatura, introduzir outras propriedades de uma árvore B. Então, na propriedade A, temos o seguinte: se uma página P não folha possui N chaves, então P vai ter N mais 1 filhos. Então, a gente vai ver agora que o número de filhos de um nó não folha, claro, as folhas não têm filhos. Então, olhando para uma página não folha, o número de filhos vai depender do número de chaves que ela armazena. Propriedade B. A raiz vai possuir sempre entre 1 e 2D chaves. Esses são os limites mínimo e máximo para o número de chaves na raiz. Propriedade C. Cada página diferente da raiz vai possuir entre D, que é a ordem da árvore B, e o dobro de D chaves. Então, a raiz vai ser uma exceção, de acordo com a propriedade B. Com relação a todas as outras páginas, vai valer a propriedade C. Cada página possui no mínimo D e no máximo 2D chaves. Propriedade D. Em cada página P com N chaves, as chaves dentro da página vão estar ordenadas. Então, chamando as chaves de S1, S2 até SM, as N chaves que estão na página P, nós temos essa ordenação total. S1 vai ser menor do que S2, que vai ser menor do que S3, e assim por diante, até chegar em SM, que vai ser a maior chave da página. E elas vão estar numa lista ordenada de chaves dentro da página P. Finalmente, propriedade E. Cada página P vai conter N mais 1 ponteiros
P0, P1 até Pn, apontando para os filhos. Lembrando que como cada página tendo M chaves tem M mais 1 filhos, precisamos de M mais 1 ponteiros para apontar para esses filhos, para essas páginas filhas. Lembrando que nas folhas, como elas não têm filhos, os ponteiros sempre vão indicar lambda. Vamos agora olhar com uma lupa, por assim dizer, para dentro da estrutura de uma página, para verificar como é que ficam as chaves e os ponteiros dentro da página. Então, nessa tela, você tem a estrutura de uma página em uma árvore B. Vamos supor, então, que nessa página nós temos N chaves. Essa página vai ser dividida em entradas. Cada entrada vai corresponder a um par. Chave, ponteiro. Chave, ponteiro. Chave, ponteiro. Esses vão ser os parzinhos que vão estar dentro de uma página. Com exceção do ponteiro P0, que é uma entrada independente sem chave correspondente. Então, observe aí na estrutura da página. Primeiro vem o ponteiro P0, depois vem a chave S1, depois vem o ponteiro P1, S1 e P1 formam um par. Depois vem a chave S2 com o ponteiro P2, S2 e P2 formam outro par, outra entrada. E assim por diante, até a última chave, SM, com o seu ponteiro PM, correspondendo à última entrada. Fazendo as continhas, nós temos N mais 1 ponteiros e N chaves. E no lado direito do diagrama, você vê um espaço livre. Porque, como nós vimos, o número de chaves numa página de uma árvore B é variável. Se for a raiz, varia entre 1 e 2D. Se não for a raiz, varia entre D e 2D. Então, é um número variável. Então, sempre há um espaço livre para que o valor de n, que é o número real de chaves, possa crescer até o limite máximo de 2D. E como nós vamos, então, armazenar esses ponteiros? Nós havíamos dito que as chaves estão ordenadas. S1 é menor do que S2, que é menor do que S3, e assim por diante, até SM. Como se distribuem os ponteiros? Da seguinte forma. Se S é uma chave que pertence à página filha, apontada por P0, então o valor de S é menor do que o valor de S1. Segunda propriedade. Se S é uma chave pertencente à página filha, apontada por um ponteiro PK, onde esse valor de K está entre 1 e M-1, então a chave nessa página filha satisfaz SK menor do que S, menor do que SK mais 1. E finalmente, toda chave S pertencente à página filha apontada por PM satisfaz S maior do que SM, que é a última chave da página. Talvez você não tenha entendido muita coisa, então é melhor nós irmos a um exemplo. Vamos ao exemplo. Vamos voltar àquele nosso exemplo de telas anteriores. É aquele exemplo com uma árvore B de ordem 2. Vamos esmiuçar todas essas propriedades das duas telas anteriores, olhando para essa árvore aqui. Então, observe, propriedade A. Se uma página tem N chaves, então tem M mais 1 filhos. Pode observar no desenho que isso é verdade. Para a raiz tem uma chave, então tem 2 filhos. O filho esquerdo da raiz tem 2 chaves e 3 filhos. Filho direito da raiz tem 2 chaves e 3 filhos. As folhas, como não têm filhos, não entram nessa regra. Vamos para a propriedade B. A raiz vai ter entre 1 e 4 chaves. 4 é igual a 2 vezes D. Então, observe que, no caso, nós temos uma única chave que é 50. Mas há espaço até para 4 chaves. O espaço faltante está resumido por esses 3 risquinhos. Está representado por esses 3 risquinhos, dizendo que cada risquinho corresponde a uma possibilidade de uma chave nova que poderia entrar na raiz. Propriedade C.
Cada página diferente da raiz vai ter entre 2 e 4 chaves. 2 é igual ao valor de D e 4 é igual ao valor 2D. E isso realmente é verdade. Observe as páginas que estão no nível 2. Elas têm um número mínimo de chaves, que são 2 chaves em cada uma delas. Vamos olhar para as folhas. Observe que todas as folhas também satisfazem essa propriedade. Elas têm um mínimo de 2 e um máximo de 4 chaves, que são os limites inferior e superior permitidos. Vamos agora para a propriedade D. Em cada página, as chaves estão ordenadas. Nesse diagrama, a ordenação do menor para o maior corresponde de cima para baixo. Então, pode ver que as chaves estão ordenadas, começando pela menor chave acima e aumentando à medida que você varre a página para baixo. Observe que nas folhas isso também está bem verificado. Olha a primeira folha lá no alto, as chaves estão ordenadas, 1, 2, 3, 4. A segunda folha também, 15, 20. E assim por diante. Finalmente, para a propriedade E, nós temos, em cada página com M chaves, partem N mais 1 ponteiros. E as folhas têm ponteiros nulos. Então, você vê que o número de ponteiros em cada página vai ser igual ao número de filhos que essa página vai ter. E agora vamos analisar a estrutura das entradas de acordo com a tela anterior. Então, observe, vamos olhar para a raiz. Quem é P0 olhando para a raiz? P0 vai apontar para uma página cujas chaves têm valor menor do que 50. De fato, os valores 9 e 30 são menores que o valor 50. E o ponteiro P1, que é o ponteiro após 50, aponta para o outro filho, cujas chaves têm valores maiores do que 50, no caso 60 e 80. Vamos analisar mais uma página para você entender bem essa propriedade. Observe o filo esquerdo da raiz, o que está desenhado acima. Ele tem as chaves 9 e 30. Quem é P0? P0 é o ponteiro que parte de cima do 9. As chaves naquela página filha, apontada pelo ponteiro que sai de cima do 9, tem valores menores do que 9. Depois vem a entrada 9 e um ponteiro, onde S1 é a chave 9 e P1 é o ponteiro que está partindo imediatamente após o 9, entre 9 e 30. Isso quer dizer que as chaves na página filha, apontada por esse ponteiro, têm valores compreendidos entre 9 e 30. De fato, os valores lá são 15 e 20. 15 e 20 estão compreendidos entre 9 e 30. Depois vem a chave S2, que é 30, e finalmente vem o ponteiro P2, que vai apontar para uma página filha com chaves de valores maiores do que 30, no caso, 40 e 46. Observe que essa mesma propriedade vai valer para a página que contém as chaves 60 e 80, que é a página que está no nível 2, embaixo da página que contém as chaves 9 e 30. A mesma propriedade está valendo, tudo que nós dissemos com relação àquela página que tem as chaves 9 e 30 lá no alto, também vale com relação a essa página que tem as chaves 60 e 80. Pode verificar por você mesmo. Inclusive eu sugiro que você volte à tela 7 e que você, olhando para essa estrutura das entradas, faça então um casamento desse esquema com o exemplo que está na tela 8, para você entender direitinho como funcionam os ponteiros e as chaves dentro das páginas. Ok? Vamos agora a um exercício para tentar fixar os conceitos. Durante algum tempo, tenta desenhar numa folha de papel uma árvore B de ordem 3. Então o D é igual a 3. E essa árvore tem que conter as seguintes chaves: 1, 3, 6, 8, 14, 32, 36, 38, 39, 41 e 43. Observe que a solução não é única.
Então você vai desenhar uma árvore B de ordem 3, que contenha essas chaves distribuídas pelas páginas, e depois você volta a continuar a aula. Eu vou dar duas soluções diferentes para esse exercício. Não deve ter sido tão difícil resolver esse exercício. Vamos então agora apresentar duas soluções. Vamos para a solução 1. Na solução 1, eu optei por fazer uma árvore B de altura 2, colocando uma chave apenas na raiz e duas páginas filhas da raiz. Como D é igual a 3, o número máximo de chaves que uma página pode conter é 6, que é 2D. Agora, na raiz, nós temos um mínimo de uma e um máximo de 6 chaves. E nas folhas, nós vamos ter um mínimo de 3 e um máximo de 6 chaves. Observa que então que cada página já vai conter 6 espaços. Alguns espaços vão estar ocupados por uma chave, outros espaços vão estar representados por um risquinho, quer dizer uma área livre, onde você pode colocar uma chave. Então, se na raiz eu colocar apenas a chave 32, isso quer dizer que a página filha acima tem que conter chaves de valores menores do que 32. E a página filha que está abaixo tem que conter chaves com valores maiores do que 32. Então a disposição seria essa. A chave 32 na raiz, na página filha acima, colocamos as chaves 1, 3, 6, 8 e 14, fica ainda espaço para uma chave, e na página filha de baixo, colocamos as chaves 36, 38, 39, 41, 43, e fica ainda espaço para uma chave. Então essa é a solução 1. Eu queria que você observasse que essa árvore B satisfaz todas as propriedades que nós demos até agora. Vamos para uma outra solução? Na solução 2, eu optei por colocar agora duas chaves na raiz. Lembrando que poderia a raiz conter até 6 chaves. Coloquei duas chaves na raiz. Lembrando que se a raiz vai ter duas chaves, então agora vai ter que ter 3 filhos. Lembrando aquela propriedade, cada página com N chaves tem N mais 1 filhos apontados por N mais 1 ponteiros. Então, se eu coloco na raiz as chaves 8 e 38, vou ter 3 filhos. A página filha de cima contém as chaves 1, 3 e 6, que são chaves menores do que a chave 8. A página do meio deve conter chaves cujos valores estão compreendidos entre 8 e 38. Então vão ser as chaves 14, 32 e 36. E finalmente a página filha de baixo contém chaves de valores maiores do que 38. São as chaves 39, 41 e 43. Essa é uma segunda solução. Agora eu gostaria que você experimentasse outras soluções. Por exemplo, uma pergunta que eu faço para vocês. Será possível projetar uma árvore B com essas chaves e ordem 3, colocando 3 chaves na raiz? Será que isso é possível? Tente fazer um desenho e tente descobrir a resposta dessa questão. Chegou agora o momento de estudarmos os limites de armazenamento de uma árvore B. Então as seguintes perguntas agora têm que ser respondidas. Qual é o menor número de chaves que uma árvore B deve armazenar? Qual é o maior número de chaves que uma árvore B deve armazenar? E podemos também trocar a palavra chaves por páginas. Quais são os números mínimo e máximo de páginas que uma árvore B pode conter? Então vamos começar respondendo a pergunta para o número máximo, tanto de páginas como de chaves. E depois você vai tentar responder por si só o número mínimo de páginas e o número mínimo de chaves. Então temos duas perguntas. O número máximo de páginas que uma árvore B de ordem D e altura H pode conter? Vamos responder essa pergunta. Depois, qual é o número máximo de chaves que uma árvore B de ordem D e altura H pode conter?
Você pode pensar um pouquinho e a seguir eu vou dar a solução desse exercício. Vamos então agora partir para a resolução do exercício. Lembre-se que estamos tentando estabelecer o limite superior. Vamos começar então pelo número máximo de páginas, que eu vou representar por Pmax. Então, qual é o número máximo de páginas que uma árvore B, de ordem B e altura H, pode conter? Esse número máximo de páginas vai ser dado por uma soma. Observe essa soma. Aquele número 1, a primeira parcela, corresponde à raiz. A raiz está no nível 1. Qual o número máximo de filhos que a raiz pode ter? O número máximo de filhos que a raiz pode ter é igual a 2D mais 1. Lembre-se que nós estamos querendo sempre o máximo. Então agora nós temos um nó, uma página que é a raiz, no nível 1, mais 2D mais 1 páginas, que são os filhos da raiz, número máximo de filhos da raiz, no nível 2. Agora, se nós queremos o número máximo de páginas, cada um desses 2D mais 1 filhos da raiz tem, por sua vez, outros 2D mais 1 filhos cada um. Isso vai dar, então, 2D mais 1 filhos da raiz, vezes 2D mais 1 filhos cada um. Nós vamos ter, então, que no nível 3, vamos ter 2D mais 1 ao quadrado nós, ou páginas. Se você continuar raciocinando dessa forma, no nível 4, vamos ter 2D mais 1 ao cubo páginas. No nível 5, vamos ter 2D mais 1 à quarta páginas. E assim por diante, até chegarmos no nível H, onde nós vamos ter 2D mais 1 elevado a H menos 1 páginas. Observe que o número 1 pode ser escrito como 2D mais 1 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 dá 1. E aí você observa nessa linha, abaixo da primeira linha, que nós temos a soma dos termos de uma PG, de uma progressão geométrica de raiz, de razão, desculpe, 2D mais 1. Então, fazendo as continhas, você aplica a fórmula para a soma dos termos de uma PG, que você deve se lembrar, e você vai obter, então, a seguinte fórmula final, colocada ali no quadradinho. O número máximo de páginas Pmax é igual a 2D mais 1 elevado a H menos 1, dividido por 2D. A modo de exemplo, quanto fica isso se a ordem da árvore B é 4 e a altura é 3? Substitui os valores D igual a 4 e H igual a 3 naquela fórmula da tela anterior e você vai obter, no máximo, 91 páginas. E se você ainda não conseguiu entender muito bem como é que foi feita aquela conta, temos aqui um diagrama visual para você entender como foi calculada aquela PG. Observe, no nível 1, nós temos apenas a raiz. No nível 2, temos 2D mais 1 filhos. No nível 3, temos 2D mais 1 ao quadrado filhos. Porque cada página no nível 2 vai ter 2D mais 1 filhos no nível 3. Então nós temos 2D mais 1 ao quadrado páginas no nível 3. E assim por diante até o nível H, você vai ter exatamente aquela fórmula da tela anterior. Mas o exercício ainda não terminou. Agora nós temos que calcular o número máximo de chaves. Mas isso agora é muito fácil. Nós já calculamos o número máximo de páginas, não é verdade? E nós sabemos que cada página vai ter no máximo 2D chaves. Então, se eu quero ter o maior número possível de chaves, basta botar 2D chaves em cada uma daquelas páginas que nós já calculamos. Então, fica fácil. O número máximo de chaves vai ser igual ao número máximo de páginas Pmax, que é o primeiro fator daquela multiplicação, multiplicado por 2D, que é o número máximo de chaves por página. Fazendo essa multiplicação, o 2D do numerador é cancelado com o 2D do denominador, e nós temos então que o número máximo de chaves é simplesmente 2D mais 1 elevado a H menos 1. Se você quer um exemplo numérico, naquela mesma árvore B,
de ordem D igual a 4 e altura H igual a 3, você troca na fórmula e você vai ver que naquelas 91 páginas podemos ter até 728 chaves. Então você vê que a capacidade de armazenamento de uma árvore B é bastante grande. Considerando no máximo a altura 3, nós podemos guardar até 728 chaves, o que é bastante coisa. Vamos passar agora um exercício final. Espero que vocês tenham entendido esses cálculos para os limites superiores do número máximo, né, de chaves e de páginas. E agora eu pediria que vocês calculassem o limite inferior. Quais seriam, então, os números mínimos de páginas e chaves que uma árvore B de ordem D e altura H poderia conhecer? Discuta com os seus amigos, com os tutores e resolva esse exercício de maneira análoga ao exercício anterior. E com isso encerramos a nossa aula 26.